Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá pessoal? Mais um dia aqui para a gente continuar o nosso, o nosso processo aqui, tá pessoal? Não tenho não, agora não tenho não, tá? Tô gravando aqui. Você tá vendo, né pessoal? Você mesmo é testemunha de que quando eu começo a gravar as coisas aqui, eu não sei o que é que acontece, tá? Eu não sei. É, mas graças a Deus, tá, pessoal? Vamos continuar o nosso processo aqui, tá? Espero que vocês estejam bem aí, tá, pessoal? Eu tenho visto aí muitas pessoas aqui no meu canal, né, pessoal? Me dizendo que tem experiência, tá? E eu sei, tá, pessoal, que essas experiências espirituais não só acontecem com a gente aqui. Pessoas que estão em outros grupos aí religiosos, elas estão experimentando essa experiência da consciência dela, né? Saída do corpo, né? Experiência visão, né? Ouvindo vozes, né? Elas estão experimentando isso e não sabe o que é isso, tá, pessoal? Não sabe o que está acontecendo com ela. Tem muitas pessoas que pensam que ela está doida. Tá? Pronto. Você tem que vir para o grupo aqui, que é o grupo dos doidos. Eu, você e mais gente que está por aqui, tá? Tem pessoas que estão em grupo, por exemplo, evangélico. Isso não é comentado lá, tá? A pessoa tem e ela não pode contar nada para ninguém, porque vai dizer que ela tá com demônio, ela tá louca, querer dar um remédio a ela, uma injeção, tá? Até agora ninguém me deu um remédio ou uma injeção, tá, pessoal? Pelas coisas que eu tenho falado aqui, tá? Mas é isso, pessoal, tá? São experiências, porque eu tô falando, tá? Os evangélicos, pessoal, fica surpreso com isso. Eu não sei qual é a surpresa, porque a gente é um espírito, é uma consciência. Então a gente tem contato com o mundo espiritual. Eu não sei qual é o susto disso, tá? Quando eu falo aqui, tem alguns evangélicos que, não, isso não é possível não, irmão Samuel. Eu falei de saída do corpo aqui, lúcida. Não, não, isso não é possível. Evangélico não estava concordando com o que eu estava falando, tá? Até experimentar, tá? Até ter essas experiências aí, tá? Da consciência, tá, pessoal? Mas é isso, tá? A gente tem que entender cada nível de consciência que está aqui, né? Às vezes está preso pelo conceito religioso, está preso por muita coisa, tá, pessoal? Eu sinto muito por isso, tá? Mas eu tô aqui para explicar, tirar essa nuvem negra, explicar a vocês para que vocês expandam a consciência, tá? Por isso que às vezes o anjo, o mentor, ele não pode se revelar para você porque ele respeita a maneira como você está pensando. Ele não quer trazer também confusão para sua cabeça. A não ser um momento esporádico mesmo, né? Olha, vamos despertar a consciência desse rapaz aí, porque senão ele vai se perder totalmente. Então aí, às vezes acontece um EQM, tira o cara do corpo, sabe? O anjo aparece na frente, aparecem sinais espirituais para acordar a pessoa, tá? Porque tá num sono bem gostoso aqui nessa Matrix, tá? Dorme, neném, né? Tá bem no sono bem profundo. Então, às vezes é preciso, senão a consciência ele sai do processo de expansão da consciência, né? Porque tem pessoas que saem do propósito de vida dele. Então, quando a espiritualidade vê que você vai sair completamente do seu propósito, aí ele tem que intervir.
Aí tem que tomar uma atitude aí para não, né, não piorar a situação aí que acontece, tá certo, pessoal? Mas por que eu estou dando essa introdução aqui, pessoal? Falando aí que tem pessoas, tá? Porque ontem, né, a gente falou sobre a convenção, né? Você viu que a convenção é como é que se diz? Quando a pessoa tem aquela tipo metanoia, né? 380 graus, então a pessoa muda o caminho que ele está indo em direção, tá? A gente pode fazer isso por quê, pessoal? Por causa do tema que eu vou falar hoje, que é o que é a graça espiritual, né? É um tema muito importante de se falar. Então, venho falar, explicar aqui, tá, pessoal, o que é isso, né? Aí eu coloquei uma pergunta: e por que temos que aproveitar esse presente de Deus? Por quê, pessoal? Porque a graça que foi trazida por Cristo, né? É um presente de Deus. Então, quando Cristo estava oferecendo seu filho ali, ele estava dando como presente para que a gente entrasse, aproveitasse para nos conectar com ele. Essa é a prova que Deus está preocupado de que a gente não pode se perder. Então, e ele quer que nenhum se perca. Mas é possível que nenhum se perca, pessoal? Não é possível, porque a maioria das pessoas, algumas vão se perder, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque não está aproveitando esse presente que veio de Deus. Não está aproveitando. Então, pessoal, vou tomar aqui um pouco de chá aqui, tá? Para a gente começar o nosso tema de hoje, né? O que é a graça de Deus, né, pessoal? Então, o que é que ele fala, o que é isso, pessoal? O que é o que é a graça espiritual, pessoal? Ele fala em um contexto geral espiritual, né? A graça significa o favor imerecido de Deus, um presente divino que capacita e fortalece a humanidade, especialmente através da expiação de Jesus Cristo. É um conceito central do Evangelho, né? Foi falada pelos apóstolos, onde se manifesta com a capacidade de superar o pecado e de se aproximar de Deus, não por mérito próprio, mas pela fé e pela ação do Espírito Santo. Então, é pela fé, pessoal. A gente tem que usar essa fé aí para poder a ação do Espírito Santo ter ênfase na nossa vida, tá, pessoal? Porque a gente não vai se aproximar de Deus, não é por mérito, eu sou melhor, eu sou especial. Ainda tem aí, tá? Alguns que ficam falando isso aí, tá, pessoal? Aí ele fala, a graça é um presente que não se pode comprar ou conquistar com boas ações, mas que é oferecida livremente por Deus. Então, não pode comprar, pessoal. Eu faço mais isso aqui. Não é assim, tá, pessoal? Não é assim que funciona, porque o que a gente fazer não vai superar o amor que Deus tem pela gente. Aí o que é que ele fala mais? A graça não só perdoa, mas também fortalece e capacita o indivíduo a viver uma vida que agrade a Deus. Então, a graça não só perdoa, mas fortalece, pessoal. Por quê? O indivíduo a viver uma vida que agrade a Deus. Então, essa graça, pessoal, é para que você
esteja livre para fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, pessoal. É isso que as pessoas não entendem, tá? Não tá aproveitando o presente de Deus. Então, muitos aí, a humanidade, tá? A graça veio para ele também, mas ele não quer essa graça. Rejeita. Olha aqui quantos no meu canal aqui, pessoal, rejeita as coisas que eu estou falando. Endurece o coração. Entende? Não quer, mas a graça está aí para ele. Então, e ele aí fica bagunçando, até um certo ponto. Tá? Então, e por que temos que aproveitar isso? Por causa disso, pessoal. A gente, para que você entre para agradar a Deus, mas o que é que as pessoas estão fazendo no tempo da graça? Estão bagunçando. Até pessoas no meio religioso também. De estar para poder agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Não, tá bagunçando aí. É isso mesmo, glória a Deus, irmão Samuel, aleluia. E aí fazendo aí a bagunça. Vai acabar o tempo, tá, pessoal? Vai acabar o seu tempo, tá? Se não quer aproveitar, né, a graça de Deus. Aí ele fala, a graça é essencial para a salvação. Então, a salvação de quê? A salvação da alma, da consciência do homem. Pois através dela as pessoas são libertas do pecado, né? Daquele pecado que a gente vê de Adão e da morte, então. Da morte espiritual. É a morte da consciência, que é o quê? Você sabe o que é a morte da consciência, né, pessoal? É a separação de Deus, né? Separação que você está de Deus, então. Essa é a morte da sua consciência. E pode ter comunhão com Deus. Então, quando você se liberta do pecado e da morte, você pode ter comunhão com Deus. Porque você está vivo. Não pode adorar, morto não pode adorar o Deus vivo. Porque morto não adora. Então, quem é que você vai adorar? O Deus morto. Você sabe quem é o Deus morto, né, pessoal? Eu falo aqui sempre direto. O Deus desse século, você sabe quem é, né? Então, vocês vão adorar ele. Inconscientemente, tá? Eu não adoro ninguém. Você adora-se. Tá? Aí ele fala, a graça é revelada de forma mais profunda através da obra redentora de Jesus. Jesus Cristo, que se ofereceu em sacrifício pelo pecado da humanidade. Então, pessoal, a graça foi revelada para a gente em forma mais profunda através da obra redentora de Cristo. Né? Lá o sacrifício dele pelos pecados da humanidade. Então, pessoal, mas será que as pessoas querem receber e aproveitar esse presente de Deus? Tem muitas pessoas que não querem, pessoal. E a gente tem que respeitar, tem que esperar o tempo, tá? Do despertar dela, para ver se ela chega o tempo, ela aceita o despertar dela. Se ela não aceitar, aí ela já entrou nessa condenação aí, tá? Porque não quer melhorar. Então, vai se tornar um demônio. É igual o Satanás, está morto, se tornou um demônio por causa disso. Tá? Aí ele fala, a graça é um ato de amor incondicional de Deus. Então, a graça mostra que Deus tem um amor incondicional pelo ser humano, que busca restaurar a relação com seu filho, mesmo diante de suas falhas e imperfeições. Então, mesmo com as nossas falhas, Deus, isso é a prova do amor incondicional de Deus, tá, pessoal? E por isso que a gente não tem como superar isso. Porque a gente era inimigo dele, estava, sabe,
nas falhas, nas imperfeições, mas Deus foi lá e entregou seu filho, né? Para restaurar essa relação com a gente de pai e filho. Porque a gente, né? A gente vê da raça adâmica, a gente estava separado. Então, Deus, desde de lá da queda de Adão, o homem vem tentando essa conexão com a fonte, com Deus, tá? Ele vem tentando de toda maneira. E o inimigo aí, nesse meio, tentando atrapalhar a gente a ter essa ligação com o Criador, o Deus vivo. Ele atrapalhando. Ele até se colocando como Deus, tá? Mas um Deus morto, se colocando como um Deus, para que as pessoas adorem. E tem muitas pessoas adorando Satanás inconscientemente. Outras estão conscientes e outras estão inconscientes adorando Satanás. Está debaixo da frequência dele. Nossa, irmão Samuel. Toda aí as pessoas... Olha o comportamento das pessoas, pessoal. É de um filho de Deus? É claro, pessoal, não tem para onde a gente correr. Está na nossa cara. Agora a gente que não quer enxergar, tá? Mas Cristo deu a vida por mim, por essas pessoas, por mim, por você, por essas pessoas, deu. Mas só que ele quer entrar nessa graça, ele quer aproveitar esse presente de Deus. Eu estou aproveitando. Vocês aqui estão aproveitando a graça de Deus. A gente está aproveitando esse momento de graça e aproveitando para trabalhar a nossa expansão, para a gente melhorar como pessoa. A gente está aproveitando. É assim que aproveita, deixando o Espírito trabalhar no nosso ser, sabe? A gente chora, tá? Teve pessoa aqui que chorou amargamente, tá? Limpando as mágoas, as coisas, tá? A gente tá aproveitando, mas as pessoas querem isso? Não querem, pessoal. E a gente tem que esperar. Vai ficar na frequência de Satanás, da Matrix, aprontando aí até o momento que ela despertar. E pior se ela não tiver oportunidade, tá? Aí que piora as coisas. Aí ele fala, portanto, a graça é um conceito abrangente, então, amplo, né? E multifacetado, então, porque a gente é multidimensional, né, pessoal? Que permeia a experiência espiritual. Então, está permeando essas experiências espiritual, oferecendo esperança para nossa consciência, perdão e a possibilidade de transformação interior e comunhão com o divino. Então, olha o que essa graça nos oferece, pessoal. Que presente maravilhoso de Deus, tá? É só que a gente está aproveitando, né, pessoal? Vocês que estão aqui me assistindo assiduamente, está orando, meditando, a gente está estudando as coisas espirituais, a gente não está procurando esse tempo aqui para poder fazer mal ao outro, a gente está dedicando o nosso tempo aqui para fazer o bem. Então, a gente está aproveitando. Então, porque Deus está oferecendo esperança, perdão, né? Perdoar a gente, né, pessoal? E a possibilidade de transformação interior. Então, vai transformar o nosso interior. E a comunhão com o divino. Então, a gente vai ter a comunhão com Deus, pessoal. Direto. Não precisa de pastor, não precisa de nada. Você vai ter o contato direto com Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer, como é que se diz? Ele quer essa comunhão, tá? Porque antigamente, né, no tempo da lei, não é da graça, né? Havia intermediário, porque Deus não estava ainda no coração do homem, tá? Na consciência do homem. Deus não estava. Então, Deus colocou um local onde ele ia habitar,
tá? Que mandou Moisés preparar a tenda, o lugar santíssimo, aonde tinha a arca da aliança lá, né? De ouro, né? E ele ficava lá. E Deus falou com Moisés para preparar o sacerdote, né? Uns homens preparados para poder entrar lá e oferecer sacrifício pelo povo. Então, não era todo mundo que tinha contato com a presença de Deus. Mas hoje, pessoal, pela graça, a gente pode ter uma comunhão, uma experiência. Então, por isso que muitas pessoas têm experiência, tá? Agora, não vá se exaltar porque você tem uma experiência com Deus, com a espiritualidade, você se achar melhor do que aquela outra pessoa ainda que não teve experiência. Você não é melhor, tá, pessoal? Chegou o seu momento. Simplesmente isso. Não, você não é melhor do que a outra pessoa. Ali é o seu momento. A outra pessoa pode ter o momento dela, ou não pode ter. Vai depender se ela quer aproveitar essa graça de Deus. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas eu tenho que falar essas coisas para você. Aí ele fala, a palavra graça deriva do latim gratia. Gratia. Não é graxa não, né, pessoal? É gratia. Tem a mesma raiz de gratuito. Então, a palavra raiz em latim, que é gratia, significa gratuito, né? Então, foi uma coisa gratuita. Então, é de graça que você recebe a salvação, recebe essa comunhão com Deus. Não existe pagar por nada, tá, pessoal? Que descreve algo que é oferecido sem custo ou mérito. Então, não é por seu mérito, não é porque você vai dar alguma coisa, não é por nada disso, tá? É pela graça mesmo que Cristo ofereceu para tudo. Aí, o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, a graça é a ajuda ou a força concedida por meio da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da graça, Deus, todos que viveram na graça, né, serão ressuscitados. Nosso espírito será reunido ao nosso corpo, né? O corpo que a gente vai ter um corpo espiritual, né, pessoal? Igual de Cristo, né? Para que nunca mais ser separado, para que a gente não seja mais separado, né? Porque a gente morre, a gente separa do corpo. Então vai haver essa fusão aí, tá? Que é o momento da ressurreição que Cristo vai fazer, tá? Vai fazer essa fusão para que a gente vai ter a vida eterna, não morre. A gente vai ter um corpo, tá? Um corpo igual ao de Cristo. Por meio da sua graça, o Senhor também. Então, mas para isso vai acontecer para aquelas pessoas que estão vivendo na graça. Vocês não estão aproveitando, pessoal. Olha o presente que Deus está dando para a gente conseguir alcançar a frequência, para que a gente tenha na ressurreição, a gente seja o corpo transformado igual de Cristo, pessoal. Olha o que as pessoas estão jogando fora, pessoal. Isso é melhor do que dinheiro, tá? E muitos se corrompendo por causa de dinheiro que ele não vai levar, pessoal. Entende? Aí ele fala, por meio de sua graça, o Senhor também permite que aquele que cumpre seu evangelho se arrependa e seja perdoador. Então, é através da graça, né, que a gente, Deus está dando a oportunidade de, através do seu evangelho, de a gente se arrepender e seja perdoado. Então, a gente ser perdoado.
Maravilha, pessoal, tá? O erro que a frequência que a gente estava de baixo, por causa de Adão, né? A gente é da raça adâmica, né? Então, Deus tirando a gente dessa frequência e colocando em outra. E dando a oportunidade de a gente ter comunhão com Ele, entrar numa frequência boa, de a gente ter a conexão espiritual. Será que você quer aproveitar? Essa é a pergunta, tá? O presente, né, de Deus, né? Aí ele fala, a graça é uma dádiva do Pai Celestial, né? Esse Deus invisível, tá? Concedida por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, foi através de Jesus Cristo, por ele ter enviado Jesus Cristo, que a gente recebeu essa graça de Deus. Aí ele fala, a palavra graça, conforme é usada na Escritura, né? Refere basicamente o poder capacitador e a cura espiritual oferecida por meio da misericórdia do amor de Jesus Cristo. Então, é um poder, pessoal, é uma energia. Então, essa graça é uma energia, porque poder tem a ver com energia, tá? Que vai levar a gente a ser curado espiritualmente, tá? A gente vai ser alcançado pela misericórdia e pelo amor quando a gente é curado. Por isso que Cristo falou, esse povo está com o coração duro, né? Ouve, mas não quer deixar que a palavra entre no ser dele, então está endurecendo. Então, Cristo falou, assim eu não vou poder curar ele, não vou poder libertar e curar uma pessoa dessa. Por isso que não pode, a gente não pode fazer isso, pessoal. Quando Cristo está chamando a espiritualidade, a gente tem que aproveitar isso, pessoal. Que é a nossa a chance de a gente aproveitar esse presente de Deus, que é a graça. A gente entrar nessa frequência de Cristo, a graça de Deus, né? Que é Cristo. A gente entrar nessa, e aproveitar, começar a viver a novidade de vida, remindo o tempo, fazendo bem, para que a gente, naquele dia da ressurreição, a gente vai ressuscitar com um corpo igual de Cristo. Tá claro, né, pessoal? Mais claro do que isso, só repetindo o vídeo todo, tá? Aí, aí ele fala, a graça de Deus nos ajuda todos os dias. Então, todos os dias, se não fosse a graça de Deus, a gente já era, pessoal, tá? E o Espírito ainda está aqui. Você vê, por isso que tem ainda a guerra. Se não tivesse aqui, o povo ia matar a gente, tá? Não tinha misericórdia da gente. Mas porque o Espírito de Deus ainda está aqui, ó, operando na igreja dele, espiritual, tá? Aí ele fala, ela não fortalece para que façamos boas obras, né? Então, ela nos fortalece para que a gente pratique boas obras. Então, é através da graça que a gente pratica boas obras, que não poderiam fazer por nós mesmos. Então, a gente não pode, sem a conexão com Cristo, com a graça, a gente não pode fazer a obra. Foi por isso que Cristo falou, né? O discípulo, sem mim, nada podeis fazer. Então, nada. A gente não pode fazer nada, porque nossa obra aqui que a gente vai fazer o bem é como trapo de imundície para Deus. Nossa, é difícil, né, pessoal? A gente ouvir isso, mas é a verdade, tá, pessoal? Aí ele fala, o Senhor prometeu que nos humilharmos perante Ele e tivermos fé nele, sua graça nos ajudará a vencer toda a nossa fraqueza pessoal. Então, Cristo prometeu, né, que principalmente para os apóstolos, se você permanecer humilde, né, na frequência de Cristo, né, com fé nele,
Sua graça, então, essa força, esse poder, essa energia, vai nos ajudar a vencer toda a nossa fraqueza pessoal. Então, vai nos ajudar a gente a caminhar no nosso dia a dia aqui nessa realidade, as fraquezas que a gente tem, pessoal, tá? Porque a gente erra, mas a gente não como é que se diz, por causa dessa graça que está sobre nós. Mas a gente erra inconsciente, então isso é perdoado, é apagado, tá? Então, por isso, quando a gente entra na frequência de fazer o bem, começa a ir apagando todos os erros que a gente cometeu, tá, pessoal? Você vai ganhando o que os espiritualistas falam, os créditos, né? Você tem mais crédito do que tá devendo. Porque quando você fica no devendo, aí tem um que pagou por esse... foi Cristo, né? Entende? Por isso que Cristo ele dá essa possibilidade. O que mais, pessoal? Ele fala aqui. Tomar mais um chá aqui, tá? Ele fala... a graça de Cristo é um dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma. Então, essa graça, que é um poder, uma energia, foi dada por Deus para quando a gente permite que seja infundida, né? Entrelaçada, né? Como é? Infundida pelo Espírito Santo em nossa alma. Então, ela entra na nossa alma, essa energia de Deus, para curá-lo do pecado e santificá-lo. Trata-se de graça santificante que recebemos no batismo. Então, através do batismo do Espírito Santo, você recebe esse selo. Você é selado. Parece que você já vê aquele selo que carimba. Você foi carimbado. Esse daí é meu. Ninguém mexe. Tá? Então, por isso que quando você vai no cartório, o cartório carimba lá para dizer que aquela casa, aquele terreno é seu, tá carimbado. Ninguém pode tirar de você. Tá? Então, é isso que fez o Espírito Santo, carimbou você. Quando ele batiza você, é um carimbo que Deus fez aí. Esse aí é meu. Então, e Satanás sabe, tá, pessoal? As pessoas que têm esse carimbo, tá? Ele sabe quem tem, tá? Foi tanto que teve uns que lá no tempo dos apóstolos, né? Tentando expulsar o demônio, eu lhe expulso em nome de Jesus, em nome de Paulo, né? Aí o próprio Espírito falou, Paulo eu conheço. E você, quem é? Porque Paulo tinha um carimbo. O Espírito sabia que é Paulo, tá? E aquele, então, a pessoa que tem um carimbo, ela tem autoridade sobre esses espíritos de baixa vibração. O espírito de baixa vibração não tem poder sobre essas pessoas que são carimbadas pelo Espírito Santo, que é o batismo, né? Com fogo, né? Aí ele fala, em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Então, a graça é uma fonte da obra santificadora. E é o Espírito Santo que opera na alma, desde os 7 dons, né? Que é sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus, que vão formando o batizado para viver conforme a vontade dele. Então, quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe esses dons do Espírito aí. Sabedoria, ciência, entendimento da palavra, conselho,
Você começa a aconselhar fortaleza, você tem força, piedade, então você é piedoso para com as pessoas. E o temor de Deus, então você tem o temor de Deus. Então, é o Espírito de Deus que opera. Então, você recebe o presente de Deus. E tem pessoas que não querem isso, tá, pessoal? A gente tem que entender, tá? Não quer receber o batismo no Espírito Santo, tá? Que é o despertar, que é a expansão da consciência da gente, tá? Se as pessoas não querem. Então, a gente não pode fazer. A graça, Cristo veio para toda a humanidade? Veio. Mas quem está aproveitando esse presente? É a minha pergunta. E por que temos que aproveitar? Por causa disso, pessoal. Tá? Para a gente fazer a vontade de Deus, para a gente, essa é a garantia da gente que a gente vai ser naquele grande dia, tá? A gente vai ser salvo, vai ser transformado pelo poder de Deus na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente ressuscitar com um corpo glorificado. O que mais, pessoal? Ele fala o Espírito Santo opera na alma de muitas maneiras diferentes. Então, ele tem que ser. Tem pessoas que não deixam o Espírito Santo. Pessoas que estão em grupo, pessoal. Estão lá indo para o grupo religioso e não está acontecendo isso. Imagine uma pessoa que não quer saber, só quer saber de fazer a bandeiragem aí, fazer a bagunça. Você acha que. Entende? Não tem como, né? Aí ele fala: o Espírito Santo opera na alma de muitas maneiras, de diferente forma. A pessoa que coopera com a graça. Então, a pessoa que está cooperando para que essa graça opere na vida dele. A graça santificante que o Espírito Santo opera na alma. E o dom habitual. Então, você vai receber dom. Uma disposição estável para aperfeiçoar a alma e torná-la capaz de viver com Deus e agir por seu amor. Então, vai capacitando você para que você viva com Deus, pessoal. Você tenha aquela intimidade com Deus, acorda com Deus, dorme com Deus, respira Deus. Você vai para algum lugar, vai com Deus. Deus está com você e você agindo com aquele amor, com aquela vibração. Olha aí, pessoal. As pessoas estão... Olha o comportamento das pessoas, pessoal. Ela denuncia que estão separados de Deus, não está aproveitando o presente da graça que a gente está hoje, no tempo da graça. Não está aproveitando. O próprio comportamento das pessoas denuncia, até mesmo pessoas que estão no grupo religioso. Aí ele fala, em destino da graça habitual, disposição permanente para viver e agir conforme o chamado divino. Então, você vai viver o que? Fazendo a vontade, não é para bagunçar. Tô livre, moço, tô na graça, então vou aprontar aqui, tá tudo certo. Não é assim, pessoal. Não é assim que a gente faz, tá? Pelo amor de Deus. Então, aí ele fala, e é a graça atuais que designa a intervenção divina, que na origem da convenção que nos decorre da obra da santificação. Então, na origem da convenção, quando a pessoa está convertido, é que essa obra o Espírito começa a trabalhar, fazer uma obra de santificação em você. Mas se você não se converte, não desperta, não nasce de novo, não abre o olho, você não vai permitir que esse Espírito trabalhe nessa obra em você.
Por isso que eu estou dizendo, a primeira obra que Deus quer fazer é em você. É a primeira obra. Aí depois que você está, Deus fez a obra em você, selou você, marcou você, aí você vai fazer ajudar o próximo. É o que está lá nos 2 mandamentos. Primeiro você ama a Deus, né? De todo o coração, de todo. E depois, quando você está conectado, aí você vai amar o próximo como a ti mesmo. É claro, né, pessoal? É claro, tá? Espero que vocês entendam isso, tá? Porque isso faz parte da, da espiritualidade que a gente está trabalhando, tá, pessoal? Então, pessoal, aí o que mais? Ele fala Deus que salva toda a gente. Então, através dessa graça, é Deus que salva toda a gente. Como criatura divina, todas as pessoas são chamadas ao céu. Então, todas vão ser chamadas, pessoal. Agora, se a pessoa vai atender o chamado, aí já é outros 500, tá? Então, todos nós vamos ser chamados. É, é por isso que a Bíblia fala, né? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. São poucos que vão ser escolhidos. A graça de Cristo, né? Que a gente tá, então toda criatura, né? Vai ser chamada. Agora, será que você vai atender o chamado? Será que você vai aproveitar esse presente de Deus, que é a graça? Começar a trabalhar para você ter o selo do Espírito, para você ser uma pessoa marcada? Será que você vai querer isso? É uma pergunta. Aí ele fala, então, por que que a graça parece afetar mais uma pessoa do que a outra? Então, é uma pergunta aqui que o espiritualista faz. Então, por que que a graça de Deus afeta mais algumas pessoas e outras não? Por causa disso, da escolha deles. Tá? Deus não só veio para mim não, pessoal. Ele não deu essa misericórdia, essa graça, não é só para mim, é para todos. Por isso que todos aqui eu estou trazendo essa mensagem. Agora, será que vai ser todos? Olha o meu canal, pessoal. Eu que estou falando essa verdade. Olha as pessoas, o pouco de pessoas. Agora, olha o falso profeta, olha os cultos dele, as lives dele, né? Os vídeos dele lá. Quantas pessoas lá assistem? Por isso que teve pessoas aqui, pessoal. Pessoas assistem todos os outros pregadores, só não quer assistir meu vídeo. Eu não fiz nada com essa pessoa, tá? Mas o meu vídeo ela não quer assistir de jeito maneira. Né? E diz que é espiritual, diz que é uma pessoa de Deus, tá? Mas eu não sou de Deus, tá? Para ela, os meus vídeos não é de Deus, não é de espiritualidade, não é nada. Porque esse vídeo eu não assisto. Assisto de todos os outros, mas do irmão Samuel eu não assisto. O que é que eu posso fazer, pessoal? Eu não posso fazer nada, tá? É igual Deus, né? A graça dele tá vindo para todo mundo, mas as pessoas não querem, tá? Quer viver da maneira dele, quer criar a religião dele, quer criar as coisas, quer colocar a máscara dele aí. Então, não quer viver segundo a vontade de Deus, para agradar a Deus. Ele está querendo fazer a vontade do outro. Então, quantos religiosos estão assim, pessoal? Diz que estão lá para fazer a vontade de Deus, mas estão lá fazendo a vontade do ego dele. Tem muitas, tá? Muitas mesmo. Aí ele fala, Deus não é injusto. Então, Deus não é injusto. Então, por que que alguns recebem a graça e outros não recebem?
Será que você vai falar, Deus é injusto? Não, pessoal, jamais, pelo amor de Deus. Deus é um ser, uma consciência tão justa, tão maravilhosa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, você pode pensar isso. Ah, porque Deus salva um e não salva outro. Não é que Deus salva um, salva outro. A graça salvadora veio para todos, mas alguns rejeitam, pessoal. Essa é a situação, tá? Deus está chamando a todos. Deus quer que entre ali no caminho dele. Ah, mas quando a pessoa começa a entrar no caminho, ai meu Deus, esse caminho é muito apertado, ai não vou não. Ai, aí volta, outro desiste, tá? Não, nossa, que caminho é esse apertado? Nossa, aqui tem um caminho largo, aí vai lá pro caminho largo. É isso que está acontecendo, pessoal, tá? Porque ele pensa que vai entrar, porque é graça, ele aí vai ficar, eu vou me esbanjar na graça, eu vou fazer o que. Não é assim, porque tá na graça, aí você vai fazer o que você bem entende. Não, pessoal, tá errado, tá esse pensamento. Ah, depois Deus me perdoa aí, tá? Tô na graça. Então, você não tá aproveitando. Então, uma pessoa dessa não está aproveitando a graça de Deus. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, ele é o criador de cada pessoa, né? Deus, né? E cada um dá o valor incondicional, incontestável. Então, e é cada um que vai dar o valor a esse Deus, tá, pessoal? Querer intimidade com ele, ou a comunhão, relacionamento com Deus, cada um vai dar um valor. Né? A gente está dando valor a essa frequência, a essa comunhão. Outras pessoas dizem, que nada, eu vou ficar aí perdendo tempo aí, irmão Samuel aí meditar, que nada, eu vou ali para a festa ali, que nada. Então, você está aproveitando, a pergunta é, você está aproveitando o presente de Deus? Entende, pessoal? Por isso que cada vídeo que eu começo aqui, pessoal, eu falo assim, é uma oportunidade que Deus está dando de a gente fazer o bem aqui. Então, eu agradeço a Deus por eu estar aqui ainda nessa realidade, e é uma oportunidade, é fazer igual a Paulo. O viver para mim é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Será que é lucro mesmo? Se você morrer nessa frequência, é lucro para você, tá, pessoal? Aí ele fala, mostrando, cadê? Onde foi que eu parei, pessoal? Nossa, até incondicional e incontestável. Então, quem é que está dando valor incondicional e incontestável? Mas, tal como a toda relação, é preciso mostrar disponibilidade para responder o convite de Deus. Então, para a gente aproveitar esse presente de Deus, a gente tem que responder ao convite de Deus. Então, ao chamado espiritual, tá? Cristo vai bater a sua porta, vai chamar você para essa conexão com Deus. E aí, pessoal? Você vai querer atender, responder? Você tem que você precisa mostrar a disponibilidade para responder esse convite. Será que você vai mostrar? É por isso, pessoal. É por isso que, como é que se diz? A graça, nem todo mundo aproveita. É a pergunta dele que ele colocou. Né? Cadê? Como é que se diz? E por que a graça parece não afetar mais uma pessoa do que a outra? Por que a graça
a pessoa, porque a pessoa aproveita, pessoal. Ela atende, ela demonstra disponibilidade ao convite de Deus. Você sabe que o convite de Deus é o chamado, né, pessoal? Chamado para a espiritualidade, né? Chamado para você trabalhar, para você evoluir, crescer espiritualmente, tá? Então, outras demonstram mais disponível, outras não, pessoal. Então, aquela que demonstrou disponibilidade para responder o convite de Deus, ela está aproveitando o presente de Deus. A graça, né? Essa poder, essa força transformadora. Então, ele está aproveitando e outros não estão. É isso, tá, pessoal? Agora, vamos parar aqui, tá? Parar aqui, já 50 minutos. Não pode passar de 50 minutos, né, pessoal? Porque senão vocês não assistem, tá? Tá muito longo, irmão Samuel. Tem outras pessoas que querem, como é que se diz? Querem mais tempo, tá, pessoal? Tem outros que querem mais tempo, mas tem outros que já acha muito tempo, acostumada só pastor ler um versículozinho, tá, pessoal? Não estudar com as pessoas, então, essas pessoas estão assim, tá? As pessoas estão bem acostumadas a vídeo rápido, tá? O vídeo não passa de 3 minutos, né? Tem outras que nem vai para minuto, é segundos, que é vídeo de segundo logo. Assim você não aprende, tá, pessoal? Aí para ela se dedicar ao tempo aqui, a ilusão aqui que ela tá. Não, 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 vai logo, vai logo. Fala logo, irmão. Que ansiedade, né, pessoal? Isso é a ansiedade que as pessoas estão tendo. E isso está acontecendo até no meio religioso, tá? Aí, já marquei aqui, então vou continuar na segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.